Oi, tudo bem? Eu queria falar um pouquinho hoje na faculdade, de como é que tá sendo as coisas e onde é que eu tô, né, até agora, para que depois eu possa falar um pouquinho da viagem que algumas pessoas pediram para que eu falasse do intercâmbio. Eu tô no 8º período de Química Bacharelado. Acredito que eu já tenha falado, né, da diferença lá entre bacharelado e licenciatura e da minha trajetória no ensino médio até aqui. Então, eu entrei no curso em agosto de 2016. Como eu já falei, a gente paga algumas cadeiras, que são matérias, né, no ciclo básico lá, que a gente tá junto do pessoal de engenharia, pessoal de física, de ciência da computação e por aí vai, né, área de exatas. Então, a gente tem algumas cadeiras nesse ciclo básico. E na Universidade Federal de Pernambuco, a gente chama de Área 2, que é um prédio mesmo específico para a gente. E depois de um tempo, que é praticamente na metade do curso, é que a gente vai ter cadeiras, matérias específicas do nosso departamento, né? Que são as experimentais e as teóricas, no meu caso, de Química. Então, no meu primeiro período, eu paguei 5 cadeiras, que é Cálculo 1, Geometria Analítica, Química Geral 1, Química Geral Experimental 1 e Procedimentos de Segurança em Laboratório. Cálculo eu pensei que fosse ser assim pior, porque eu já não gostava muito de matemática no ensino médio. E o nosso cálculo lá é dividido entre limites, derivadas e integrais. Então vai ficando acumulativo o assunto, vai ficando cada vez pior. Mas até que foi tranquilo, consegui passar por média. A nossa turma estava assim bem unida, né? Que estava todo mundo chegando, meio perdido. Já a geometria analítica foi bem complicado, porque eu já tenho dificuldade em ter uma noção espacial. E a gente tem que ver lá os vetores, é muita coisa assim bem específica e que particularmente eu achei muito chato. E eu tive bastante dificuldade, fora que a nossa professora faltava muito e ela praticamente copiava o livro no quadro. Então foi bem difícil para mim assim, me adaptar e até fui para a final, quase reprovei. Foi a cadeira mais difícil para mim do período, mas no final até que deu tudo certo. Química Geral 1 foi uma das melhores cadeiras para mim. Não foi a melhor porque não foi a experimental, mas minha professora é maravilhosa, tanto é que ela é minha tutora hoje no PET e também minha orientadora. Foi uma revisão, mas basicamente, né, dos assuntos do primeiro e segundo ano lá do ensino médio, só que como a gente iria estudar mesmo na universidade. A gente já tinha a integral derivada que a gente ainda não sabia fazer, mas a professora explicava lá. E a gente usava muita calculadora científica. Para quem vai fazer qualquer curso de exatas, lembre-se de comprar uma dessa, ela é muito importante para fazer os cálculos, porque na hora a gente está focado, né, em um assunto lá. Então a gente não vai perder tempo fazendo cálculos enormes no lápis. A gente pode usar assim a calculadora na hora da prova, mas é só ela, não pode, a gente tem que aprender a mexer, né? Comece já se puder, porque a gente não tem um curso específico para calculadora. Embora o básico é bem fácil, mas tem as funções mais legais que se a gente tivesse um curso seria mais interessante, Então, química foi bem legal, porque eu estava revisando, era a cadeira de química, né, a primeira da gente. A de procedimento de segurança no laboratório é para ser, geralmente é chato, né, que coisa que tem segurança. Mas não foi tão ruim. O problema é que a gente teve quase 3 professoras no mesmo período, e aí a gente ficou dividido entre ter assunto, entre apresentar seminário, mas no final das contas foi legal, porque a gente estava mais unido, era a cadeira que a gente estava mais próxima, assim, porque química a gente pagava na área 2, então eram turmas enormes. E ali não, era só o pessoal de bacharelado que tinha entrado em 2016.2. Então foi bem tranquilo, bem legal. E a cadeira que eu mais gostei, né, que foi a experimental. Como é que funciona? Tem lá mais ou menos 10 experimentos no período e a gente tem que estudar antes como é o experimento, fazer um pré-relatório e apresentar para o professor, que ele vai corrigir na hora da aula. E a gente tem em duplas ou em trios, a gente começa a fazer o experimento. E é bem interessante, porque no final a gente tem, né, alguma coisa ali muito legal. Agora, o pior de tudo dos estudos experimentais são os relatórios. Porque quando a gente termina, a gente tem o resultado. Mas o que significa aquele resultado que a gente obteve, né? Então a gente tem que explicar, tem que fazer um relatório. Tem, durante todo o curso, para quem gosta de laboratório, ter o seu próprio jaleco, aprender a mexer nos equipamentos, é muito importante. No segundo período a gente teve Cálculo 2, Física 1, Química Geral 2, Química Geral Experimental 2 e Álgebra Linear. Esse foi o pior período da minha vida. Por quê?
4 cadeiras eu pagava na área 2, nenhuma no DQF, eu fui lá para ver química, então eu quase não via química no meu departamento. E é muito frustrante, principalmente porque a maioria das cadeiras é aquela parte que eu odiava, né, que é cálculo, álgebra. A única coisa que salvava era física, porque eu gostava de física no ensino médio. Mas foi, assim, bem difícil pra mim. Nesse período também, eu vi que eu tava sem fazer nenhum esporte, sem nada, né? E eu tenho ansiedade. Então, eu procurei lá o departamento de educação física e comecei a fazer handebol, era maravilhoso. Só que tinha um porém, porque eu saía da aula de meio-dia, o treino era de meio-dia, então eu saía correndo com a minha bolsa, comia um pão com ovo e ia pro treino. Às vezes eu passava mal, porque não tinha digerido, nem tinha comido direito, né? E aí o treino era até 2h30. Então eu saía do treino correndo, tomava um banho e ia pra aula, que era de 3 às 5. Eu não sei como eu fiz isso, eu não sei como eu sobrevivi esse período. Eu tive muita dificuldade em álgebra. Foi assim, coisa de eu estar sábado lá na universidade com a minha amiga fazendo questão, estudando, porque não foi fácil. Acho que foi, não sei se foi pior que geometria analítica. Eu achei mais legal o assunto, mas não é fácil, você tem que estudar bastante, tá? Você tem que estudar muito. Física, eu gostei muito, foi toda aquela revisão do ensino médio, cinemática e tal, só que colocava um pouquinho de derivada. Foi tudo revisão, foi muito gostoso pra mim, apesar de ter uma unidade que foi mais difícil lá, que tinha a ver com rotação, com torque, mas a gente aprendeu e foi... Química Geral 2, a gente vê muita coisa, é muito confuso. A gente começa vendo equação de Schrödinger, efeito fotoelétrico, toda aquela parte mesmo de quântica. Depois, eu sei que no final a gente acaba vendo radioatividade. É uma coisa muito nada a ver, sem nexo, só pra dizer, tipo, a química tem isso, isso e isso, tem coisa de inorgânica, tem coisa de orgânica, é bem misturado, porque não é do departamento, não é específico. Só um apanhado, assim, e que particularmente eu odiei, porque eu não gostava muito do professor. Ele fazia questão mesmo de dificultar a nossa vida. E os assuntos eu não gostava de jeito nenhum. Não gostava dos assuntos. E achava muito confuso para entender. Para você ter ideia, tem coisa que eu só fui aprender pagando inorgânica já, agora quase no final do curso. Coisas que, eu vi isso em Química 2, agora faz sentido, sabe? Pra gente que tá chegando, é um susto muito grande, é muito confuso. E aí eu queria falar de cálculo, né, que eu tive muita dificuldade, porque juntou geometria analítica, coisas espaciais com cálculo. Acho que foi o pior dos cálculos que eu paguei. E eu tinha dificuldade também, eu sempre tive dificuldade em matemática, tinha questão espacial. E nesse momento, a minha professora de Química Geral 1 me chamou para fazer a seleção do PET, que é o Programa de Educação Tutorial, que eu faço parte até hoje. E aí eu fiquei, assim, muito na dúvida, então eu fui. Só que isso foi no dia que a professora de cálculo fez um testinho que poderia me ajudar, né, para passar. E aí eu acabei perdendo o testinho de cálculo, mas eu passei na seleção do PET, né, então foi uma alegria muito grande para mim. Isso acho que foi um divisor de águas da minha passagem na faculdade, porque isso trabalhou com a minha timidez, porque a gente tinha que apresentar trabalho toda semana. Eu tive que começar a fazer a iniciação científica, então fui atrás de um professor, comecei a aprender mais sobre a rotina no laboratório. Fiz amigos, conheci muita gente, fui para eventos, então eu viajava sozinha, conheci pessoas, fiz amizades. É uma experiência incrível, indescritível. Se você tiver a oportunidade de fazer parte de um PET, faça. Porque você aprende muito sobre trabalho em grupo, sobre desenvolvimento mesmo pessoal e profissional dentro lá do seu curso, dentro da universidade. Foi muito importante e é muito importante para mim até hoje, tá? O nosso grupo que tá no PET hoje, a gente tá fazendo TCC junto e são pessoas assim que eu quero levar para a vida toda. São pessoas muito especiais para mim e pessoas muito incríveis. Terceiro período, pagando de novo cálculo 2. E aí, o mais legal foi que a gente tinha cálculo 2, física 2, analítica, química analítica 11, que era a primeira analítica, que era do meu departamento, a professora maravilhosa, química orgânica 11, e planejamento e otimização de experimentos também era com a minha orientadora da época, então também foi muito legal. Foi uma forma diferente de ver o laboratório e como a gente poderia otimizar mesmo as nossas reações e nosso trabalho. E o trabalho final que eu fiz com a minha amiga foi uma coisa muito legal, que foi a gente fez plástico a partir do leite.
E isso é uma coisa assim que eu acho muito legal, a gente usar matérias-primas que são no nosso dia a dia mesmo e transformar em algum produto que seja aplicável para a sociedade. A gente descobriu que antes se fazia com essa proteína do leite, né, que é a caseína, se fazia botões, se fazia plástico mesmo antes de descobrir o petróleo. Isso foi incrível para mim. Mas o que eu mais esperava desse período era a cadeira de química orgânica, porque eu sempre amei orgânica no ensino médio. Eu queria fazer engenharia química porque eu queria trabalhar na Petrobras. Eu tava com a expectativa lá em cima em química orgânica. E foi quando eu mais me decepcionei neste curso. Química orgânica em slide é tipo, sabe, cálculo, matemática em slide. Tem professores que estão ali para dificultar a nossa vida. Então, eu tinha muito medo de discutir, de estar errada e de falar besteira. Então, eu ficava muito na minha, com medo de falar em salas pequenas com poucos alunos, como no meu departamento, principalmente na área 2, que tinha assim, 60, 60 alunos. Era muito difícil para mim trabalhar com essa minha timidez e a ansiedade do medo de falar alguma besteira e alguém reprovar, alguém tirar onda, sabe? Isso foi uma coisa que me acompanhou durante muito tempo, durante o curso, e só agora que eu tô tentando me desvencilhar disso e aprender mesmo e crescer, né? Mas faz parte. Meu quarto período foi difícil, mas não foi tão ruim. Então, eu decidi colocar só 4 cadeiras. Dessas 4, 2 eram da área 2 e 2 eram do departamento. Né? Cálculo 3 e Física 3. E no departamento eu paguei Química Orgânica 12, que é a segunda, e Físico-Química 11. A Física-Química 11 é a que eu pensava que seria pior, porque era o assunto que eu mais odiava no ensino médio. Não foi tão ruim por causa do professor. E a gente não fazia prova, a gente fazia testinhos toda semana, então não acumulava assunto. Foi muito legal, aprendi muito, tinha muita curiosidade, muita aplicação da química. E apesar do medo, assim, em relação à turma, eu sempre me sentia lá no finalzinho, aquele cavalinho lá do futebol, por último, mas deu pra levar e eu aprendi bastante coisa, foi muito legal. Em relação à Química Orgânica 12, já foi melhor por causa do assunto, porque a minha decepção na Química Orgânica 11, além do professor, é que eu não via Química Orgânica, tipo, os compostos de carbono, aquelas coisas ali. Eu vi muita coisa de Físico-Química que eu pensei que eu não veria, como, por exemplo, o ponto de fusão e ebulição das substâncias, propriedades físicas e químicas mesmo, e um pouquinho ali que começou com isomeria, com a parte chata mesmo da orgânica. Então, foi horrível pra mim. Já a 12, a gente viu muita reação. Foi do começo ao fim, reação, de álcoois, de aldeídos, de cetonas. Eu me sentia muito empolgada, essa era a minha força pra estudar. 2 horas era muito pouco tempo, ele sempre deixava mais que isso, porque eram provas muito extensas e muito difíceis. Mas, no fim, também deu tudo certo. Minha dificuldade foi na área 2, minha maior decepção também. Por quê? Cálculo 3 foi horrível, não gostava do assunto, não gostava do professor, ele era machista, e Física 3 também. Era o assunto que eu achei que eu ia mais gostar, que era elétrica, mas também foi bem difícil pra mim. Tinha uma questão no começo que era a parte mais espacial, de casca esférica, não sei o quê, e eu tive também muita dificuldade e acabei reprovando as 2. Então, quando eu resolvi diminuir a quantidade de matérias, eu fui pagar 4 matérias, das 4 eu reprovei 2. Aí eu fiquei tipo, o que eu tô fazendo nesse curso, né? Eu tô na metade, mas tá dando tudo errado. E aí foi quando a gente foi para o 5º período, que a gente chora, a gente se entristece, mas a gente continua. E uma coisa muito importante para mim ao longo do curso foi o apoio dos meus amigos, porque a gente entrou 18 pessoas, são 20 vagas e entraram 18 pessoas. E ao longo dos períodos, claro, muita gente foi desistindo. E aí foi afunilando, acabou só com, 6 pessoas. Como eu falei, se a área 2 foi difícil para mim e eu fui levando, tem gente que, não se dá mesmo bem com cálculo, com física, e muita gente tem dificuldade em física, porque o ensino médio muitas vezes não foi bom, ou realmente porque também não gosta. E aí é uma coisa que segura muito a gente de ir em frente no curso, são as cadeiras mesmo básicas da área 2. São 4 pessoas, a gente ficou até o final, então quando tava difícil lá em Orgânica 12, tava difícil a prova, tava difícil ir em frente, a gente chorava, a gente conversava junto, final das provas, tava todo mundo na bed, vamos sair, vamos tomar um sorvete, vamos comer um doce, a gente compartilhava lanche, levava sobremesa para almoço. Foram as pessoas mais importantes da minha vida nesse período, e ainda são, e que me deram força para continuar mesmo. Se não fossem esses amigos de verdade mesmo, se não fossem essas pessoas no curso, eu não teria chegado até aqui, eu não teria querido, nem sei se essa palavra existe, mas terminar o curso. E eu sei que ainda vamos passar por muita coisa até o final desse TCC, né? Pro nosso 5º período,
tô já chegando, né, no oitavo. Tipo, eu tava pagando de novo Cálculo 3 e Física 3. Esses dois professores foram muito legais, foram maravilhosos. Tanto em querer que a gente aprendesse. Da Física 3 ele contava história no meio da aula. Muita gente não gostava da didática dele. Mas ele já era um senhorzinho e ele gostava muito de falar da física, de contar história. E foi nessa cadeira que eu comecei a, tipo, falar mais com os professores, fazer mais perguntas. Foi ali nesse processo meu também pessoal, na área 2, que eu comecei a tentar falar, tentar botar pra fora ali o que estava guardado e aquele medo que eu tinha de enfrentar o público. Então agora eu tinha 2 na área 2 e 3 departamentos, então eu já estava automaticamente mais feliz. Eu tinha Orgânica 13, que foi a melhor cadeira. Foi muito bom, o assunto era muito legal. Só eu que tava animada, eu acho. Mas eu tava muito animada para essa cadeira, porque eu finalmente cheguei no assunto que eu disse, é isso, essa é orgânica, é isso que eu gosto. E foi nesse período também que eu troquei de iniciação científica, né? Eu saí lá da analítica e fui para a área de orgânica, que era o que eu realmente queria desde o começo do curso. E aí também eu paguei Físico-Química 12, que ela estava muito nas minhas expectativas, porque era a parte da Físico-Química que eu gostava, tinha a ver com catálise, com cinética. Foi muito legalzinho, assim, de aprender. Apesar do meu professor ter sido muito duro, ele é muito exigente, mas foi uma coisa boa, que eu saía da aula para chorar no banheiro, saía. Mas a exigência dele me fez lidar muito comigo mesma, enfrentar as coisas que eu tinha, que eram limites meus. E hoje eu percebo que as pessoas que mais puxam de mim, sabe? Que mais são exigentes comigo, no fim das contas é porque essas pessoas sabem o meu potencial e sabem que eu sou capaz de chegar ali onde elas estão